Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O primeiro vídeo aqui de 2026, né? Então, como é o primeiro vídeo, quero desejar para vocês feliz ano novo, tá? Sei que muito tempo eu não gravo vídeos longos aqui para o canal, porque eu estava estudando, estava fazendo faculdade, estava terminando meu TCC, que era o último ano da faculdade. Por isso que não tem os vídeos demorando para ter vídeos shorts, vídeos ao vivo e até vídeos longos. Mas eu vim aqui gravar esse vídeo para falar sobre uma coisa muito importante, a minha rotina. Então, como esse primeiro é o primeiro vídeo do ano, eu irei falar sobre a minha rotina como professor de música. Para quem não sabe, eu sou professor de música e sou técnico em instrumento musical clarinete, tá? Então, a música, como um todo, é uma arte de combinar os sons. Então, a gente vê que a música precisa ter um pouco mais de performance, precisa ter um estudo diário. Como é que eu vou estudar se tem uma rotina corrida? E isso é a rotina de quase todos os músicos, tem uma rotina corrida. Então eu irei explicar um pouco sobre a minha rotina, o que mudou agora em 2026 e como está a minha rotina como professor de música. A primeira coisa que mudou na minha rotina foi o horário, né? Eu comecei a trabalhar das 8 às 12, das 2 às 6. Porém, temos ensaios da orquestra, que é a Orquestra Municipal Daniel Nascimento. Então a gente tem ensaios diários, que é quarta, a partir das 7 horas às 9, e sábado, a partir das 8h30 até 11h30. Então os ensaios começaram a ser muito, vamos dizer, em sequências, né? Vamos dizer assim, músicas mais difíceis, mais desafiadores, né? E eu dando aula, fazendo plano de aula, que a vida de professor não é fácil, né? Aqui a gente vai fazer plano de aula, a gente vê o que o aluno necessita, como o aluno aprende, cada aluno é diferente, então a gente precisa ter uma estratégia de aula. Então, o horário realmente mudou e esse ano o horário vai ser completamente diferente, vai ser hora-aula, né? 200 horas, para nós que somos professores de música. Então, o horário vai mudar, vai ser cansativo? Vai, mas vai ser acolhedor, né? Vamos dizer assim, porque eu gosto de dar aula. Então é algo que eu sempre peguei uma turma assim, uma turma lá na igreja, né? Em projetos sociais e comecei a me aprimorar. Comecei com 14 anos para dar aula, tá? Aula de música e até hoje estou dando aula de música nesses lugares, projetos sociais, projetos da prefeitura e etc. Então o horário se tornou um pouco mais curto, né? Mas a gente sempre dá um jeito de ter um pouquinho mais de horário para a gente poder estudar e poder gravar o vídeo aqui para o canal. Outra coisa que mudou é responsabilidade, né? E a gente precisa ter muita responsabilidade, porque a gente está lidando com pessoas, com alunos de toda a faixas etárias, né? De criança a jovem, adolescente e adultos, que a gente trabalha, né? E existem os projetos de extensão. Então é uma responsabilidade de você bolar uma forma, uma estrutura para poder ensinar. Porque cada faixa etária tem uma maneira de ser ensinada, que a gente aprende isso na faculdade, tá? Então é uma responsabilidade muito grande para nós. É uma responsabilidade tão grande que a gente vê o peso, né? O peso, mas o peso bom, né? Que a gente gosta de fazer, que a gente é formado para fazer, que é tocar e ensinar. A gente ensina o aluno muito mais do que tocar um instrumento musical. A gente ensina ele viver a música. Como assim viver a música? A gente ensina ele como funciona a estrutura da teoria musical, como é que lê uma partitura, como é que funciona o ritmo, como eu posso respirar, como eu posso fazer um exercício de respiração para poder fortalecer o meu diafragma para poder tocar o instrumento. Então existe uma certa estrutura, então uma responsabilidade muito grande, que a gente precisa mostrar o nosso conhecimento, a gente precisa pesquisar coisas que a gente ainda não sabe, ou lembrar de coisas para a gente não deixar, ou até pecar com alguma palavra errada, alguma informação errada. Então o professor precisa se atentar a isso. Então é uma responsabilidade muito grande. E eu, como também o chefe de naipe da orquestra, né, preciso ter uma responsabilidade de estudar as músicas. Então eu preciso saber, eu preciso dominar aquilo lá. Então é uma responsabilidade muito grande para a gente que é professor de música
e membro da orquestra que está na frente, né? Outra coisa que a gente precisa dominar é a comunicação, como a gente se comunica para os alunos. Então, dentro da rotina, a gente precisa estudar muito comunicação, para o aluno poder entender o que a gente quer dizer, né? A gente precisa estudar, facilitar para o aluno. Então, imagina, você está dando aula, sei lá, começar a falar um pouco da teoria que você estudou, mas o aluno não consegue entender. Por quê? Você está falando de uma maneira mais técnica. E às vezes o aluno não entende, porque ele está do zero, né? Como ele vai entender que ainda ele não tem uma base? Aí você vai o quê? Explicando, vai fazendo uma pergunta, vai refletindo como eu posso ensinar o aluno. Então a gente precisa dominar algumas comunicações. Comunicação para criança, comunicação, uma estratégia de aula, né? Planos de aula, planejamentos de aula que a gente precisa fazer para que o aluno possa entender aquilo que a gente quer explicar para ele. Porque música é algo divertido, é algo que faz com que a gente se dedique totalmente, né, 100%, porque a gente precisa treinar todos os dias. É como uma academia, a gente vai treinando todos os dias. Se a gente falta uma vez, a gente já sente, e a música é o mesmo jeito, a gente precisa estar estudando constantemente. Então ser músico não é fácil, a gente precisa estudar mais que o médico, mais que o advogado, mais que o engenheiro, mais que todas essas profissões para a gente poder fazer algo com excelência, tá? Então é algo que eu preciso treinar sempre, porque eu tenho uma certa dificuldade na comunicação. Eu tenho um pouco da língua presa, né? Eu estou melhorando aos poucos com isso. Então é uma coisa que faz parte da minha rotina, comunicação. Como eu falei, a minha rotina é bem cansativa. Segunda eu trabalho das 8 às 12 e das 2 às 6. Aí tem terça-feira, aí eu já começo a ter uma folga às 11 horas. Então é bem cansativo a semana. Ainda tem sábado, tem ensaio, ainda tem ensaio da orquestra da igreja, do projeto social de lá. Então é algo que realmente uma rotina cansativa, mas eu gosto muito dessas rotinas, tá? Então eu vou explicar um pouco mais com o tempo, como é que funciona, vou explicar como é que funciona o projeto social da igreja, como funciona o projeto social da prefeitura, que é algo realmente bem bonito. Agora a gente inaugurando, a prefeitura inaugurou, né, a Usina da Paz, que tem música. Então vai ser algo bem fascinante aqui para a nossa cidade. Mais uma coisa que faz parte da nossa rotina é a técnica. O músico, ele precisa ter técnica. Então a gente precisa estudar novas formas para ensinar e incentivar o aluno. Porque a música começa assim, o aluno não sabe de nada e ele vai progredindo aos poucos. Entendeu? Vai progredindo até ele conseguir tocar uma música. Então a gente precisa motivar, a gente precisa ter paciência. Então a gente vai lá incentivando o aluno lá, fala assim, faz isso, a música não está muito legal, o aluno fica preocupado e a gente precisa fazer com que o aluno relaxe um pouco. Então ele fica lá, fica triste assim porque ele não consegue fazer, ele não tem um bom som ainda, né? Ele está se desenvolvendo. Então ele vai lá e vai, professor, eu não estou tendo um bom som, aí a gente tenta ajudar ele. Não, isso aí é com o tempo. Eu vou passar um exercício de nota longa, eu vou passar um exercício um pouco mais de dinâmica, do piano ao forte. Então assim ele vai melhorando o som e ele vai gostando um pouco mais da música. Então o professor também precisa incentivar o aluno, tá? Então a técnica é necessária para que o aluno se desenvolva com eficácia. Eficácia. Quase literalmente eu errei a palavra. Então, como eu falei, a comunicação está melhorando aos poucos, né? Então, a técnica é algo que a gente precisa entender e entender como o aluno aprende essa parte, né? A gente precisa mostrar ao aluno. Então, o aluno, ele aprende vendo e ouvindo na música, tá? Então, a gente precisa estar demonstrando como é que funciona a técnica da música, como funciona. Como é que eu faço? Como eu coloco os dedos? Será que eu deixo o dedo duro ou relaxo? Relaxo meus ombros, relaxo a bocadura. Então tudo isso necessita de técnica. Então o professor tem essa responsabilidade. Então a rotina, a técnica, faz parte da rotina. Até no planejamento de aula. Quase errei aqui também. Estou errando algumas palavras, porque às vezes eu falo rápido. Mas enfim. A quinta coisa que faz parte da nossa rotina, né?
é a rotina de estudos diários. Então o professor ele precisa encaixar um tempo para estudar o estudo diário dele, do instrumento. Eu, por exemplo, se eu toco clarinete, saxofone, então eu preciso achar um meio termo assim, para poder estudar, para mostrar isso para o aluno. Também estudar músicas novas, estudar músicas que nos desafiem, porque o professor tem essa capacidade, né, de encurtar aquele tempo lá, de pegar a parte mais difícil, estudar só aquele texto. Então ele consegue estudar menos, vamos dizer assim, consegue estudar menos aquilo que ele necessita. Então ele já tem uma estratégia prevista, porque ele já tem experiência naquilo. Então a rotina faz parte, a rotina de estudo faz parte da nossa rotina como professor. Então é isso, pessoal, esse é o vídeo, muito obrigado por você ter assistido. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Vamos ter mais vídeos aqui a partir de agora. E tchau, pessoal, até o próximo vídeo.